Eu acredito que você já percebeu que eu sou uma pessoa que gosta de passar os fundamentos, que gosta de estudar os fundamentos. Não somente você pegar uma ferramenta ou eu te entregar uma ferramenta e você aplicar, porque isso prende muito a gente na hora do perrengue, na hora de da gente manter o nosso objetivo, a gente não consegue, a gente se perde no meio do caminho. Então por isso que eu quero te explicar agora como você manter o foco no seu objetivo, para que você atinja a sua meta, para que você tenha uma rotina de sucesso, uma rotina que te leve à vida que você quer. Então por isso que agora eu vou falar sobre os fundamentos do tiro. E você vai entender muito bem por que que os fundamentos do tiro têm uma relação muito forte com atingir objetivos, seja ele financeiro, seja na saúde, seja no relacionamento ou um objetivo espiritual. Todo e qualquer objetivo você consegue alcançar com mais facilidade, certo? Não significa que sem os fundamentos do tiro você não vai alcançar, mas com os fundamentos do tiro, você vai ter muito mais facilidade de alcançar. Então, presta bem atenção nessa aula, tá? Porque é importantíssimo você saber e aplicar isso na sua vida, você conseguir fazer essa reflexão. Aqui é mais uma aula de reflexão do que uma parte prática. Então aqui eu vou falar sobre fundamentos, eu não vou falar sobre ferramenta nenhuma, tá? Então vamos lá, olha só. O primeiro fundamento do tiro, e isso a gente usa, né, para quem vai fazer tiro ao alvo, e tal, para quem com pistola, com fuzil, com qualquer que seja, mas aqui eu estou ensinando o de pistola. O posicionamento é o primeiro fundamento do tiro, que você tem que ver a sua postura. E tem vários tipos de postura, vários não, na verdade tem 2 tipos de postura em pé, tô falando em pé. Tem sentado, tem agachado, né, sentado não, tem agachado e tem, deitado, mas vamos falar aqui de modo geral. O primeiro fundamento é o posicionamento, é onde você define a sua postura. E por que que isso é importante? Porque você busca mais estabilidade e você sabe o que você quer com firmeza. Quando você vai diante de um alvo e se posiciona sem postura, você se posiciona torto, sei lá, você não tem postura, se apoia só numa perna, a outra fica bamba, fica com o ombro caído, você não tem postura, isso te tira de estabilidade. Na hora do tiro, você se desestabiliza na hora. Você pode fazer todos esses outros fundamentos, mas se você não se posicionar direito, você se desestabiliza. E na vida financeira é assim mesmo. Você consegue buscar o que você quer com mais estabilidade e você consegue saber o que você quer com mais firmeza. Você se posiciona diante do seu objetivo e seja firme com aquilo que você quer. Tenha postura, beleza? Então, esse é o primeiro fundamento do tiro que você pode aplicar na sua vida financeira e você falar: "Beleza, eu quero me organizar financeiramente, porque isso é importante, até tal dia eu vou conseguir fazer isso, que é todo aquele detalhamento que você fez para alcançar esse objetivo". Beleza. E você olha para ele e se posiciona diante desse objetivo, se posiciona e seja firme. E aí com o primeiro fundamento do tiro, ele bem estruturado, a gente vai para o segundo, que é a empunhadura. E o que significa a empunhadura no tiro? Primeiro eu vou falar do tiro, depois eu vou falar da vida financeira. No tiro, quando você pega a arma aqui, isso aqui é uma arma, tá? Pega a arma. Se você se tem uma empunhadura torta, uma empunhadura mole, uma empunhadura frouxa, você até consegue acertar o alvo, porém o seu tiro, né, sua sequência de tiro, ela sai muito dispersa, você não consegue ser, centrado, você não consegue ser tão assertivo naquele alvo onde você quer. Os seus tiros, eles não ficam concentrados ali onde você estava mirando. Você mira ali no meio, porém, com a mão frouxa, né, com a empunhadura errada, o tiro ele vai um pouquinho para lá, às vezes vai um pouquinho para cá, mesmo que você se foque no centro. Então, isso é uma empunhadura fraca. Quando você faz a empunhadura correta, o seu tiro ele tende a ser mais constante, sempre ali aonde você está exatamente mirando. Aqui, na vida financeira, é da mesma forma, você pode pegar isso e trazer para sua vida financeira. Você ter uma empunhadura correta, ou seja, você saber pegar, né, e executar aquilo de forma bem executada, com firmeza,
e aí você tem resultados mais assertivos na sua vida financeira, você vai ver que nem sempre é como você quer que seja, mas as chances são de que você tenha resultados mais consistentes, você consegue minimizar ao máximo imprevistos, que é justamente você ser mais consistente naquilo que você quer. Você corre o risco de não se machucar tanto, até no tiro, quando você tá atirando, se você fizer uma empunhadura errada, você pode se machucar. Na vida financeira também, se você não for firme na empunhadura, né, de executar aquele planejamento que você fez, você pode se machucar no sentido de as coisas não saírem conforme o planejado e você se perder ali no meio do caminho. Outra coisa, dedo fora do gatilho. No tiro, a gente se posiciona, pega, empunha e fica com o dedo fora do gatilho. Ou seja, diminui a ansiedade. Para quê? Para que você tenha mais segurança. O que é a ansiedade? A ansiedade é quando a gente está pensando muito lá no futuro e a gente projeta toda a nossa alegria lá no futuro. E é impossível viver o futuro. E como é impossível viver o futuro, a gente fica no presente, ansioso, né, fica pensando muito no futuro e não consegue viver aquilo. E a gente não consegue viver o presente e não consegue desfrutar o presente, não consegue viver o futuro, e isso traz ansiedade. Agora, quando a gente tira o dedo do gatilho, quando a gente, beleza, calma, eu tenho outras coisas para fazer. O futuro, ele vai chegar, mas porém eu tenho que andar passo a passo para que eu consiga chegar lá. Então, vamos ver aqui o terceiro fundamento do tiro, que é a visada. O que significa avisada? Avisada é o foco, né? Onde é que você está olhando e que tem muita relação com essa questão da ansiedade. Olha só, existem três tipos de foco, né? Que a pessoa faz geralmente. Foco no alvo, ou seja, a mira fica desfocada. Tá vendo a mira aqui, ela desfocada? E o alvo focadíssimo, isso significa que você está focando muito lá no futuro. E aí você fica perdido, você fica sem foco no que tem que fazer hoje. E aí vamos agora pro foco na alça. O que significa isso? Na arma a gente tem a alça, certo? Eu tô virado ali pro alvo. Eu tenho a alça bem aqui, eu tenho a massa bem aqui e eu tenho o alvo lá. Se eu focar no alvo, eu não estou conseguindo enxergar muito bem o que eu tenho que fazer aqui hoje. E aí eu fico muito ansioso lá no futuro. Eu posso até mirar certinho, pensando que eu estou olhando lá no meio e tá, dou um tiro. As chances são de você errar feio. Agora, se você, beleza, não, tem que focar agora aqui aqui, bem aqui, assim. E aí você fica focando aqui, na alça. Só que eu considero aqui o passado, o presente e o futuro. Então você focar na alça é você focar no passado, nas coisas que já passaram. E aí o que acontece? Você não consegue também ter um bom foco, uma boa direção para poder atingir o alvo que você quer atingir. Então qual que é o correto? O correto é esse terceiro aqui, que é o foco na massa. É bem aqui, esse aqui, ó. Esse aqui. Você desfoca um pouquinho do passado. O passado ele serve de experiência para você não errar de novo, para você aplicar o que você aprendeu, as suas experiências estão aqui, as suas ações elas devem ser aqui e o seu alvo deve ser lá. Porém, o seu passado e o seu futuro devem estar levemente desfocados, enquanto o presente ele deve estar totalmente focado no que você tem que fazer hoje. E aqui eu dividi a alça, são as intenções, ou seja, focar somente nas intenções faz você procrastinar, não consegue ter clareza do que de fato, do que você quer de fato, que é esse segundo desenho aqui. Você focar na alça, você só foca nas suas intenções e aí você não consegue agir, você fica procrastinando, ou seja, você fica pensando o que deveria ter feito, pensando o que não deveria ter feito também, você fica pensando no passado. Agora você focar na massa, são as ações, alinhado com as intenções, ou seja, você alinha a massa com as intenções, com a alça, e faz você agir com foco no que tem que ser feito hoje. Foi o que eu falei. As suas ações, elas têm que estar alinhadas
com o que você já passou de experiência e com o que você quer lá no futuro, agindo hoje, focando na massa. E o alvo é o seu objetivo. Então, isso aqui é importantíssimo também, você fazer essa linha divisada na sua vida financeira para que você atinja o seu objetivo com mais assertividade. E aqui o quarto fundamento do tiro é a respiração. A respiração, ela serve para diminuir as oscilações também. Então é tudo para que o tiro saia perfeito, saia bem como você planejou. E como é que você diminui as oscilações? Você inspira o ar, então você alinhou lá, inspirou o ar. Agora você vai conferir a linha divisada, conferir o que você acabou de alinhar. Você alinhou alça, massa e mira e alvo. Inspira, confere, porque quando você faz, você tende a tirar um pouquinho do lugar, então você confere ali, ajeita, sem respirar, expira. Quando você expira, você relaxa, e aí o que que faz? Dá uma pausa, e aí essa segunda pausa, depois de uma contração, porque você, beleza, alinhou, você olha ali, dá aquela tensão, você, beleza, é aquilo ali mesmo que você quer. Relaxa, e aí a gente vai lá para o quinto fundamento, que é o controle do gatilho, onde você efetua o disparo. Mas você não puxa, não pode puxar. Você não pode disparar assim, comandando o tiro. Vou falar isso aqui no próximo fundamento. Mas na sua vida financeira é da mesma forma também. Você pode muitas vezes se planejar tudinho, e aí você olha e se sente meio tenso, né, e aí, o que que eu faço agora? Será que tá tudo certo? Vem aquela tensão, e o que que você vai fazer? Você vai conferir, se você tá nessa tensão, você tá com um corpo contraído, você sente que aqui tá contraído, aqui, sua mandíbula tá apertando, você se sente meio contraído, o que que você vai ter que fazer? Simplesmente confere. Confere o seu planejamento, confere a sua meta lá na Imbel, e aí você faz o quê? Expira. Você relaxa, e aí você vai dar uma pausa e executa. E vai executar de que forma? A gente vai para o quinto fundamento, que é a execução do tiro de fato. O quinto fundamento é o controle do gatilho, que no armamento, no tiro, a gente vai apertar vagarosamente, a gente vai tirar a folga, existe uma folga do gatilho, assim como no carro não tem a embreagem, né, você que nunca atirou. No carro tem a embreagem, tem uma folguinha lá na embreagem, que não faz nada ali, você tirar aquela folga com o pé. Agora quando você empurra toda, aí sim você aciona a embreagem ou não. E aí, você tira a folga do gatilho e vai vagarosamente fazendo um pouquinho de pressão. Você não vai comandar o tiro, você não vai pegar assim e fazer assim. Não vai. Você vai vagarosamente e aí, pum, você vai levar um susto. Você vai ser surpreendido pelo disparo. E é incrível, é incrível porque quando você faz todas essas etapas e você, pum, é surpreendido pelo disparo, e depois você faz isso repetidas vezes, 15, 30, 45 tiros, vai lá no alvo e vai ver o quão importante foi você aplicar cada fundamento do tiro, e você se sente: "Caramba, poxa, foi simples, eu não tive que pôr pressão para isso acontecer, eu simplesmente fiz o que tinha que ser feito e aconteceu". É diferente de uma pessoa chegar lá ansiosa, tá certo? Tem você e tem uma pessoa, vocês têm o mesmo nível de experiência ali, e aí vocês têm, sei lá, 2 anos de experiência em tiro. E aí ela chega lá, não se posiciona direito, pega a arma de qualquer jeito, faz assim a linha divisada mais ou menos, não respira bem e sai atirando. Tá, comandando o tiro. As chances são de os tiros dela sair bem espaçado e até errar um monte. Agora você chegou lá concentrado, fez o que tinha que ser feito, passo a passo. Você fez o quê? Você se posicionou, você empunhou bem a arma, fez a linha divisada, fez a respiração e principalmente não comandou o disparo, aí sim, os seus tiros eles tendem a saírem bem concentrados. E na vida financeira também é assim. Quando você não fica preocupado com o resultado, não fica preocupado em querendo forçar que a coisa aconteça, que eu tenho que me organizar, que eu tenho que conseguir isso, que eu tenho que, esse tenho que
ele atrapalha. É como se você tivesse assim: "Ah, eu tenho que disparar, eu tenho que acertar, eu tenho que conseguir". Não, não é assim. Você faz o que tem que ser feito hoje e o universo se encarrega de fazer, né, o que que de fazer acontecer aquilo na sua vida. Lembra lá no começo que eu falei sobre o planta e o colhe? Você só tem que fazer o que tem que ser feito. O universo, ele está plantando oportunidades na sua vida o tempo inteiro, ele está regando, ele está te enchendo de prosperidade, ele está cuidando de você e ele mesmo se encarrega de fazer com que tudo isso aconteça. Mas a gente tem um papel, como semente, a gente tem um papel de fazer o que tem que ser feito, não forçar o crescimento. Porque imagina só, lembra lá da história do bambu? Imagina o bambu ele forçar o crescimento dele, "Ah, eu quero logo crescer", só que não trabalha as raízes, não trabalha os princípios. O que que acontece? Ele até cresce, mas depois ele não consegue se sustentar e cai. O que que vai acontecer? Bom, infelizmente esse bambu ele pode até morrer, por falta de raízes. E na nossa vida financeira é assim também. Se a gente não trabalhar esses fundamentos, se a gente querer fazer de qualquer jeito, ou pior, a gente forçar com fazer forçar algo acontecer, a gente não vai conseguir ter resultados consistentes. Essa mensagem que eu quero deixar para você sobre os fundamentos do tiro, para que você reflita toda vez que você for tiver diante de um objetivo, diante de uma meta, reflita sobre esses fundamentos do tiro, assista essa aula de novo. Eu sei que é muita coisa nova aqui nessa aula, é uma reflexão enorme que você vai ter que fazer, mas se você aplicar isso na sua vida, incorporar como fundamento de vida, você vai ter muito mais facilidade de manter o foco no seu objetivo, de conseguir não desanimar no meio do caminho. A gente tende a desanimar, porque falta foco, porque a gente fica ansioso pensando lá no futuro, porque a gente fica pensando que não deveria ter feito tal coisa lá no passado e esquece do presente. Então, foca no presente, foca no que tem que ser feito, diminui a ansiedade ao máximo, diminui o nível de expectativa, você tem uma perspectiva, fique bem alinhado com o seu objetivo e a gente se vê agora na aula 6, que eu vou falar sobre o ciclo do sucesso, que é quanto mais possibilidade você enxerga, mais resultados você tem. Você vai entender essa dinâmica. Existe dois fatores no meio entre a possibilidade e o resultado. A gente se vê na próxima aula. Até mais.